abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da Bíblia Sagrada, esse livro que tanto tem mudado nossas vidas, a história, esse livro que é a voz de Deus, né? Deus quis tanto manter a aproximação com seu povo que ele escreveu um livro sobre ele com sotaque humano. Vamos aprender e estudar um pouquinho sobre a origem da palavra de Deus. Ok? Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe. Se você quer sempre receber esses vídeos de estudo, de reflexão, de pesquisa, de meditação, para o seu conforto, para o seu entendimento, né, para repreensão também, para edificação, então acione lá o sininho em nosso canal, né, e esteja aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Não se esqueça, se inscreva e compartilhe esse link com os seus grupos e amigos. A Bíblia fechada, queridos, numa prateleira, ela se torna um livro qualquer. Aberta e lida, é o próprio autor falando com a gente. É o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido do mundo, é o livro mais amado, porém também o livro mais odiado do mundo. Foi o primeiro livro que o próprio inventor da imprensa, né, Johann Gutenberg, no século XIV, imprimiu. Ele criou a imprensa e imprimiu esse livro. Essa Bíblia que ele imprimiu era chamada de Masária, que era uma boa tradução do latim, porém ela não tinha nem capítulos e nem versículos, era concisa. Uma cópia completa dessa Bíblia de Gutenberg, ela tinha mais ou menos 1282 páginas. Foram impressos um total de 300 exemplares com o estilo de escrita gótica. E para fazer essa Bíblia, a Masária, ele gastou ali, para arrumar ela e imprimir, ele gastou cerca de 5 anos para fazer isso. Existem ainda muitas outras cópias da Masária em muitos países da Europa, em museus, né? A Bíblia Sagrada, queridos, ela foi escrita num período de quase 1600 anos, por cerca de 40 autores, né, inspirados por Deus em várias regiões diferentes, em muitas épocas diferentes uma da outra. Foi assim, foi escrita a palavra de Deus. Ela foi escrita em 3 línguas, o grego, né, o hebraico e o aramaico. A tradução mais antiga da Bíblia foi para o grego koiné, que foi chamada essa tradução de Septuaginta, que significa os 70. Uma versão da Bíblia hebraica mais antiga que tínhamos, né? Septuaginta 70, porque foram 70 tradutores em Alexandria, né, que traduziu essa Bíblia para a comunidade dos judeus do Egito, lá no final do 3º século antes de Cristo. Depois da Septuaginta veio a Vulgata. A Vulgata é uma tradução do grego para o latim. Essa tradução foi feita por Jerônimo, lá no início do 5º século. Mas se a gente for avaliar, hoje a Bíblia já foi traduzida para mais ou menos 2.454 línguas. Você pode até se assustar, nossa, quanta tradução! Embora seja o livro mais divulgado e lido do mundo, ainda falta traduzi-la para mais 4.500 línguas que ainda não têm acesso à palavra de Deus em sua língua. Esses dados informam o bispo italiano Vincenzo Paglia, presidente da Federação Bíblica Católica. A Bíblia é uma coletânea de livros que se divide em 2 grandes partes, né, e também em 9 grupos que estão subdivididos de acordo com o seu conteúdo, né. Existem variações, né, da tradução da Bíblia, mas ela continua sendo a mesma, né? Aqui nós temos a Bíblia de Estudo de Thompson. Essa Bíblia, ela traz referências de estudos arqueólogos, estudos da história, achados. Então ela traz notas de rodapé, uma Bíblia para quem vai fazer estudo, esboçar sermões.
Temos a Bíblia atualizada, que é a que é mais usada, é essa que eu estou usando hoje, a de João Ferreira de Almeida, a atualizada, né? Essa que eu costumo fazer, né? Os meus estudos, minhas pesquisas. Tem a tradução da linguagem de hoje, né? Essa Bíblia, ela traz palavras mais claras, né? Você trabalha mais com o texto, na clareza de entendimento para os dias de hoje, tanto que a linguagem no dia de hoje. Temos a Bíblia em espanhol, né? Temos a Bíblia aqui também em inglês, né? Toda em inglês. Tem a Bíblia concisa. A Bíblia concisa, ela é mais um livro, né? Um livro sem capítulos e versículos, né? Mas também que traz um entendimento muito interessante. Variações de Bíblia você vai encontrar de todos os tipos. Essa daqui para facilitar o estudo das mulheres, né? A Bíblia da mulher. O que ela tem de interessante? Ela traz referências e estudos sobre as mulheres guerreiras, mulheres santas da palavra de Deus. Então ela traz estudos específicos, né? Faz um panorama da história e facilita mais estudos, né? Em relação à mulher. A Bíblia Vida Nova, né? Aqui a Bíblia Vida Nova, ela vem acompanhada com um dicionário também, Vida Nova, da editora. É uma Bíblia também para estudo, é uma Bíblia que eu gosto muito de usar, ela é muito interessante, as notas de rodapé dela são bem interessantes. Bíblia Vida Nova. Temos a Bíblia de Shed. Essa Bíblia, a Bíblia de Shed, ela é também revista e atualizada. É uma Bíblia que o pessoal costuma muito também usar, e para estudos dessas Bíblias costuma-se usar o Dicionário Bíblico Universal, que é para facilitar o seu entendimento em algumas palavras e textos, né? Você precisa também da chave bíblica, né? A chave bíblica é o dicionário da Bíblia, toda palavra que você quiser encontrar na Bíblia, chave bíblica. É interessante para quem estuda a Bíblia ter esse livrinho de cabeceira. A enciclopédia de dificuldades bíblicas, né? Textos, versículos, histórias difíceis de compreender. Esse livro vai lhe dar uma visão, né, boa sobre dificuldades na hora da leitura. Enfim, tem uma variedade de material para você pesquisar e estudar. Por quê? A Bíblia era para ser lida e estudada e não contemplada. Você tem que estudar a Bíblia para você entender a palavra de Deus da forma que Ele ensinou, certo? Então, como é que você compreende Bíblias, por exemplo, como essa? Essa Bíblia é da Torre de Vigia, né, dos Testemunhos de Jeová. Então você precisa entender as questões da diferença dessa Bíblia, né, que tem mudanças em alguns versículos e textos que precisam ser avaliados com cuidado. Isso é perigoso. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Evangelho de Allan Kardec, e você vai achar aí muitas outras literaturas bíblicas extra Bíblia. É por isso que você tem que estudar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra que Deus inspirou a homens para passar para nós o seu recado, ela se divide em livros da lei, livros históricos, livros didáticos e livros proféticos. Esses livros se dividem em duas colunas, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele se divide em livros do Evangelho, livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, epístolas, livro profético, que é o Apocalipse, sendo um total de 73 livros, a Bíblia toda, 46 no Antigo, 27 no Novo, certo? Então, o mais antigo aí da Bíblia é o livro de Jó, que é o primeiro dos livros poéticos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada. O livro mais novo é o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. O Apocalipse de João foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu. O menor versículo da Bíblia, João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Talvez você encontre outros versículos que possam se comparar a ser menor também, mas o que mais a gente focaliza é esse daí, pela força, pela
lição que ele nos traz. E o maior versículo da Bíblia é encontrado no livro de Esther, no capítulo 8, versículo 9. Não vou ler ele aqui porque esse versículo ele tem 414 letras na tradução que eu costumo usar, que é a tradução de Almeida. Aqui na Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida, 414 letras. Na edição pastoral, que é outra Bíblia de estudo, tem 368 letras. E no hebraico, no texto original, esse versículo tem 371 letras. É considerado o maior versículo da palavra de Deus. Mas, queridos, como foi compilada, como foi escrita a palavra de Deus, essa coletânea de livros que foi escrito há pelo menos 1.600 anos, em lugares diferentes, por escritores diferentes, em épocas diferentes, como foi que se acoplou e se juntou e formou a Sagrada Escritura? Preste atenção para a gente aprender, isso é muito interessante, isso é muito importante. Qual foi o processo da escrituração da Bíblia? Segundo evidências internas da Bíblia, com algumas confirmações arqueológicas, claro, os textos bíblicos foram escritos em algumas superfícies antes da gente tê-la em nossos livros, como temos hoje. Antes a Bíblia foi escrita, por exemplo, em tabletes de argila, tabuinhas de barro que eram usadas na antiga Suméria. No Antigo Testamento, a referência dela lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, e também em Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4, fala sobre esses tabletes de argilas. A Bíblia também foi escrita em pedras, foram usadas lá na Mesopotâmia, no Egito, na Palestina. Por exemplo, o Código de Hammurabi, as pedras de Roseta. Na Bíblia há citações do seu uso em Êxodo, capítulo 24, versículo 12, Deuteronômio 27, versículo 2 e 3, faz referência de escritas sagradas em pedras. Também em pedras preciosas, como o ônix, que é referido lá em Êxodo 39, precisamente entre o versículo 6 a 14 de Êxodo, vai estar lá dizendo que em pedras preciosas se escreviam a palavra de Deus. Também em metal, em lâminas de ouro, cuja referência bíblica está lá em Êxodo 28, em cera, conforme Isaías fala no capítulo 8, em madeiras, em tábuas de madeira, lá em Abacuque 2:2, no papiro, que foi usado muito na região de Gebal ou Biblos, ou até mesmo no Egito por volta de 2100 a.C., era obtido através da prensa de um vegetal. Desse material se fazia rolos, e foi esse material que o apóstolo João usou na ilha de Patmos para escrever Apocalipse, o papiro. Mas também daí depois surgiu os pergaminhos. Surgiu a primeira vez na cidade de Pérgamo, daí veio o nome Pergaminho, cidade grega da Mícia. Eram rolos de 6 metros por 20 de largura. Fazia 6 metros, 20 de largura, muitos iam emendando ali e faziam aquele rolo de pergaminho. Aí depois do pergaminho ainda surgiu o palimpsesto. O palimpsesto era um pergaminho utilizado para escrever o Codex Efraimita, em 345 depois de Cristo. Essa palavra Codex, que vem do latim, ela é parecida com caderno que a gente tem hoje. Pois é, a palavra caderno que a gente tem hoje veio do latim, da palavra codex, que foi as primeiras bíblias, que eles pegavam os papiros, os pergaminhos e faziam folha a folha. Daí se originou nosso caderno. O uso desse material pergaminho se expandiu pelo monopólio imposto pelos exportadores de papiro. Cresceu a venda disso daí. Havia 2 tipos dele, era o pergaminho e o velino. O primeiro era feito com couro de animais menores, como ovelhas, cabras. Aí o segundo, o velino, era feito de pele de boi, de antílopes, e encarecia muito o produto, diminuía muito a sua utilização pelo preço que ela. Paulo se refere sobre os pergaminhos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13.
Depois dê uma pesquisada, releia, reveja o vídeo e anote essas ilustrações, essas instruções na Bíblia, que é interessante, certo? Aí daí vamos na continuidade das escritas, né? Olha quantos materiais de escrita a Bíblia foi surgindo, né? Formato de hoje dos livros, né? Antes eram os rolos ou códex, que era o mais próximo para nós de caderno. Foi no rolo do livro do profeta Isaías que Jesus leu a profecia que ele mesmo cumpriu. Abriu o rolo e leu ali em Lucas capítulo 4, versículo 17. Certo? Então, eram escritos em couro, em papiro, em pedras preciosas, em metal, em madeira, em argila. Com o que eles usavam? Que caneta eles tinham, né? Esferográfica eles usavam para escrever nesses materiais. Eles usavam estilete simples, que era feito de pedra talhada, formato tipo pontas de lança, né? Que usava sobre as taubinhas de argila para escrever. Eles usavam outro tipo de estilete mais resistente, que era a ponta feita de ferro ou diamante, usados em material de metal. Esse estilete resistente está registrado em Jeremias capítulo 17, versículo 1. Eles usavam também um cinzel. O cinzel era uma ferramenta feita de ferro ou chumbo para escrever sobre pedra. Esse material aí está registrado no livro de Jó, né, que se refere sobre o cinzel. Jó 19, versículo 24. Eles usavam também uma espécie de canivete. Jeremias usa essa expressão, canivete de escrivão. Era usado para documentos oficiais. Jeremias registra isso lá no capítulo 36, versículo 23. Eles usavam também caniços para escrita em papiros, eles usavam talos de bambu para escritas em pergaminhos, há tintas e penas de aves como a de ganso, né? Está lá registrado em 3 João, na terceira epístola de João, no versículo 13, né? 3 de João 13, a base de fuligem. É uma madeira com goma arábica, que eles faziam ali aquela goma, deixava para secar e fazia também escrita. Base de plantas e base cefalópode. Aí já era uma coisa mais sofisticada, já era um material de primeira, porque eles usavam aquele animal do mar, o polvo marinho, a lula, para dar cor às tintas. Olha, já estava crescendo aí a invenção, já tinha agora tintas coloridas para a escrita. Depois veio também uma ferramenta à base de ferro criada pelos romanos, que perdurou até o século XIX. Também era conhecida como tinta ferrogálica, era mais durável. Talvez tenha sido daí que surgiu a caneta esferográfica, a mais durável, né? Então aí as escritas e o material que foram compilados, a Bíblia. E aí a preservação desse material tão sensível, como foi preservado? Para a preservação da Bíblia, nesse material, nós temos um grupo muito interessante para ser observado, que foi os essênios. Essa palavra essênio vem do grego para essenol, em latim, essene, são traduzidas como aqueles que curam, que seria uma referência a atividades que eles faziam parecidas com a de Jesus, de curar as pessoas. Eles eram adeptos a uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre o 2º século antes de Cristo e o 1º depois de Cristo. Eles viviam afastados da sociedade, viviam no deserto, eles viviam concentrados em estudar a Torá, a escritura sagrada para os judeus, que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o qual nós chamamos de o Pentateuco. O surgimento dos essênios, queridos, ocorreu numa época em que a classe alta de Jerusalém, na Palestina, estava sob forte influência cultural grega, racional e também pagã. E eles queriam se afastar desse movimento. Isso influencia ele então a se afastarem da civilização e morarem em grutas, em cavernas.
Aí onde pesquisadores acreditam que surgiu uma pequena comunidade, cerca de 100 pessoas, ali próximo à região conhecida como as Grutas do Mar Morto ou a região de Qumran. É um sítio arqueológico de Israel, localizado na Cisjordânia, a mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Jericó. Essa comunidade se estabeleceu ali, né, onde tinha as grutas na região de Qumran, e foi ali que foi encontrado os manuscritos chamados Manuscritos de Qumran, tão importante e necessário para a nossa história da Bíblia hoje. Muitas cópias dos originais gregos foram encontrados naquela região no século XX, em aproximadamente 11 grutas. Pesquisas, né, continuam, porque ali existe muito mais que 11 grutas. E como eles conseguiram achar esses artefatos, esses manuscritos escondidos ali naquelas grutas? Presta atenção nessa história interessante. Em 1947, nessa época ainda não era a região de Israel, era apenas Qumran. Foi bem depois que foi criado o Estado de Israel. Então, em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad Elide, esse personagem é tão importante na história, esse garotinho, ele estava naquela região procurando os seus bodes, ele pastoreava ali, cuidava de bodes, alguns sumiram, e ele foi procurar, e de frente a essa caverna, com medo de entrar ali, ele pega uma pedra e joga dentro dessa caverna, e ao jogar a pedra, ele ouviu estilhaços de potes de barro sendo quebrados. Aí ele ficou curioso, correu, chamou seu irmão mais velho, e o irmão veio com ele. Chegando lá, entrado, tinha muitas porcelanas, vasos, jarros de argila cheios de pergaminhos dentro. Aí eles futucaram tudo ali, reviraram em busca de tesouros. Aí os pergaminhos, eles viram que não era muita coisa, penduraram alguns na entrada, venderam outros. Para eles aquilo não tinha valor, sem entender que ele estava com o maior tesouro da humanidade em mãos. Daí entra em cena os arqueólogos, como por exemplo o Suknik, já do então criado Estado de Israel. O Suknik, ele começou a investigar isso. Aí também um certo padre chamado Roland Devou, esse padre era bispo da igreja ortodoxa, foi ele quem comprou um rolo inteiro do profeta Isaías. Mas falando desse rolo do profeta Isaías, o que foi encontrado nas grutas de Qumran no século XX? Foram encontrados 930 manuscritos, alguns bíblicos, outros apócrifos. Bíblicos são os escritos por homens inspirados por Deus. Apócrifos são de inspiração humana, desejos do coração, que não entraram num cânon sagrado. Alguns desses apócrifos vocês podem encontrar e ver na Bíblia Católica Romana. Alguns desses apócrifos foram escritos no período intertestamentário, ou chamado período do silêncio, costumo dizer, o último evangelho, do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, ao primeiro evangelho, Malaquias, Mateus. Então, nesse período aí, o período que Deus não falou com nenhum profeta, esse período Deus não se manifestou com ninguém, foi aí que surgiram esses livros. Então, não consideram esses livros como inspirados por Deus. Eles encontraram também as cópias conhecidas de quase todos os livros da Bíblia hebraica. Quase todos, exceto o livro de Esther e o livro de Neemias, que eles não acharam cópias dos originais. Pense, isso foi um achado incrível, importante demais. Por quê, queridos? Porque a cópia mais antiga que a gente tinha do texto hebraico, que é o texto original da Bíblia Sagrada, datava de 960 anos depois de Cristo. Dessa data nós tínhamos ali algumas cópias medievais escritas por copiadores maçoretas. O que foram os copiadores maçoretas? Eram copiadores judeus da Idade Média que substituíram os antigos escribas. Dentro desses antigos escribas tinham os soferins,
por volta do ano 500 até o ano 1000. O trabalho desses copiadores consistia em preservar, cuidar, copiar das escrituras sagradas, é o que consiste em termos hoje o Antigo Testamento. É por causa desses obreiros aqui. Quem foram os soferins? Após o cativeiro babilônico, Esdra e Neemias começaram a tarefa de colocar a escritura do Antigo Testamento em ordem. Você pode ver isso aí em Esdra capítulo 7 e também Neemias capítulo 8. Esses profetas criaram uma ordem de escribas chamada soferins, da palavra hebraica sefar, que significa contar ou contar. Sua tarefa era definir o texto original em ordem. Isso significa que eles contaram cada linha, cada palavra, cada letra do livro do Antigo Testamento original. Por isso o significado do seferins, contar e contar. Eles deixaram mesmo original. Então, destas cópias do texto hebraico da Bíblia Sagrada, o que tínhamos antes de Qumran, século XX? O único manuscrito bíblico em hebraico que se tinha era um pequeno fragmento, um pedaço dos 10 mandamentos escrito em papiro, que datava do ano 100 a.C. Era o mais antigo que se tinha. Tirando isso, não tínhamos nenhuma cópia hebraica da Bíblia Sagrada, porque ao longo da história os originais iam se perdendo, com o tempo, com o desgaste. Era um material que logo ia se perdendo. Por exemplo, não temos os originais do livro de Isaías, nem de Gênesis, nem de Êxodo, de Levíticos, dos Salmos, pois os que temos hoje são cópia da cópia, claro que dos originais, mas os originais foram perdidos, certo? Mas cópias das cópias dos originais temos hoje. Então, a única cópia mais antiga que se tinha era do ano de 960 depois de Cristo. Porém, são chamados na arqueologia de tardios, porque estavam há mais de 1400 anos após o fechamento do cânon sagrado, o Antigo Testamento. Até que por acidente o garotinho beduíno Muhammad achou esse tesouro. Os pergaminhos de cópias do texto hebraico da Bíblia Sagrada, encontrados nas grutas de Qumran, datavam de 270 anos antes de Cristo. Pense comigo, o mais antigo que tínhamos era datado de 960 depois de Cristo. Então foram encontrados textos hebraicos bíblicos de 270 anos antes de Cristo. Pense aí. Por exemplo, o livro do profeta Isaías foi encontrado por inteiro, completo. Daí, quando você compara com o da Idade Média, são mínimas as diferenças. Talvez você até diga, peraí, Ailton, então quer dizer que existe diferença? São diferenças, queridos, em letras que jamais ele enfraqueceu o texto original, como por exemplo, é como se uma palavra hoje, farmácia, fosse escrita farmácia com F1, 1200 anos depois era farmácia com PH. Mudanças pequenas de letras que não foge o assunto do texto e que não muda a estrutura da palavra. E olha que estamos falando de 1200 anos de diferença. Resumindo, a Bíblia Sagrada ela foi preservada de forma fiel no seu conteúdo e hoje todos esses manuscritos representam uma importante coletânea de textos bíblicos. Aí agora recente, novos achados na cidade do Mar Morto. Novos agora, ano 2021, dia 16 de março de 2021, numa terça-feira, foi divulgado na mídia novas descobertas nas grutas do Mar Morto. Olha aí, além das 11 grutas onde o garotinho achou os pergaminhos em 1947, lá no século XX, os arqueólogos ainda encontraram mais 10 novas grutas. Elas ficam no deserto da Judéia, num parque arqueológico chamado Masada. Na década de 60, eles encontraram 40 esqueletos no local conhecido como Caverna do Horror, porque encontraram esses esqueletos ali. Situada a cerca de 80 metros abaixo do topo de um penhasco,
Era praticamente inacessível entrar naquela caverna, a não ser por rapel, que foi o que eles fizeram. O que mais eles acharam ali naquela caverna esse ano? Eles acharam uma criança mumificada, muito antiga, moedas também do tempo antigo, um cesto considerado o mais antigo do mundo, cópias dos textos gregos de Zacarias e de Naum, né, que faziam parte dos livros dos 12 profetas menores. Eles acharam esse tesouro. Interessante saber que apenas 50% das cavernas foram exploradas até hoje. Isso quer dizer que existem muitas cavernas ali a serem pesquisadas. Então, com certeza haverão de encontrar muitos outros pergaminhos antigos. Naquela época, devido à perseguição, eles se refugiavam em cavernas para proteger o que eles tinham de mais precioso, a palavra de Deus. As cópias dos livros que eles encontraram, queridos, foram livros de Zacarias e de Naum. Eu queria ler com vocês esses versículos para você ver como que se aplica nos dias de hoje, como a palavra de Deus é tão viva e por que Deus permitiu logo agora, esse ano, achar esses pergaminhos, essa palavra de tantos anos guardadas. Naum, capítulo 5, Naum capítulo 1, do 5 ao 7, diz assim: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O Senhor conhece os que confiam nele. Esse é o texto de Naum que foi encontrado agora, este ano, nas grutas. E o outro texto, que é de Zacarias, no capítulo 8, versículo 16, diz assim: estas são as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo. Imagine esses textos depois de tantos anos serem encontrados agora e Deus fala isso para a humanidade. O Senhor conhece aqueles que o temem e nos incita a falar a verdade ao nosso próximo. É de se refletir. Essa é a palavra de Deus viva e eficaz, que nós vivemos, que nós respiramos, que nós temos fome e sede de aprender, de entender e de apregoar a história da Bíblia Sagrada. Eu espero que até aqui você tenha compreendido e tenha se entusiasmado pela veracidade, pela riqueza que é a palavra de Deus. Haveremos de dar continuidade nesse estudo, num segundo estudo sobre a história da Bíblia Sagrada. Fica ligado, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para quando esse segundo vídeo for lançado, você acompanhe o restante desse nosso estudo sobre a história da palavra de Deus. Ok? Deus te abençoe e reflita nisso que foi dito, como Deus é maravilhoso. Tinha tanta vontade de se comunicar com a gente que escreveu um livro com sotaque humano. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a continuação desse vídeo em nosso canal. Até lá.